Jeremias capítulo 35. Vamos ficar em pé para a gente ler? O dia em que Deus elogiou uma família. Você imagina isso? Deus elogiando uma família? Jeremias capítulo 35. É um capítulo razoavelmente curto. A gente vai ler ele todo. Jeremias 35. A palavra de Deus diz assim: O Senhor deu esta mensagem a Jeremias, quando Jeoaquim, filho de Josias, era rei de Judá. Vá ao local onde moram os recabitas, e convide-os para vir ao templo do Senhor. Leve-os para uma das salas internas e ofereça-lhes vinho. Então fui buscar Jazanias, filho de Jeremias, e neto de Rabazanias, e todos os seus irmãos e filhos, e representavam todas as famílias dos recabitas. Levei-os ao templo do Senhor, e fomos à sala dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus. Ficava ao lado da sala usada pelos oficiais do templo, logo acima da sala de Maacéias, filho de Salum, porteiro do templo. Coloquei diante deles taças e jarras, cheias de vinho, e convidei-os a beber. Mas eles recusaram, dizendo: Não bebemos vinho, pois nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem: nunca bebam vinho, nem vocês, nem seus descendentes, não construam casas, não plantem lavouras, nem possuam vinhedos, vivam sempre em tendas. Com isso, terão vida longa e feliz nessa terra. Assim, temos obedecido a tudo que ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos e filhas. Não construímos casas, nem possuímos vinhedos e campos, nem plantamos lavouras. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a todas as ordens de nosso antepassado Jonadab. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou essa terra, tivemos medo dos exércitos babilônios e sírios e resolvemos nos mudar para Jerusalém. Por isso estamos aqui. Então o Senhor deu essa mensagem a Jeremias: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vai e diga aos habitantes de Judá e de Jerusalém: Venham e aprendam uma lição sobre como obedecer às minhas palavras, diz o Senhor. Os recabitas não bebem vinho até hoje, em obediência à ordem do seu antepassado Jonadab, filho de Recabe. Mas eu tenho falado a vocês repetidamente, e se recusam a obedecer. Tenho enviado meus profetas vez após vez para lhe dizer: abandonem seus maus caminhos e façam o que é certo. Deixem de adorar outros deuses. Assim viverão em paz nessa terra que eu dei a vocês e seus antepassados. Mas vocês não quiseram ouvir nem obedecer. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, têm obedecido fielmente ao seu antepassado, mas este povo se recusa a me ouvir. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: porque não querem me ouvir nem responder, quando chamo, enviarei sobre Judá e sobre Jerusalém todas as calamidades que prometi. Então Jeremias se voltou para os recabitas e disse: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vocês obedeceram a todas as ordens de seu antepassado Jonadab e seguiram todas as suas instruções. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Sempre haverá descendentes de Jonadab, filho de Recabe, para me servir. Vamos orar? Senhor Deus, tua palavra foi lida, nós clamamos agora que o Senhor venha aplicá-la aos nossos corações. Deus, 2.600 anos se passaram desde o dia que esse texto foi falado, escrito pela primeira vez. E nós temos, ó Deus, toda dificuldade para entender. Por isso nós clamamos que o Senhor venha fazer um milagre em nossas mentes e corações, e que a gente entenda e aplique às nossas famílias hoje, para que elas sejam como a família dos recabitas. Em nome de Jesus. Amém. Poder se sentar, meus irmãos. O que levou Deus a elogiar essa família, a família dos recabitas? Mas o que faria o Senhor do universo, Deus que criou todas as estrelas, bilhões de estrelas só na nossa galáxia, parar e prestar atenção em uma família e elogiar essa família, e mais do que isso,
colocasse a família como modelo para todas as outras famílias, inclusive a nossa família. Mas o que leva Deus a fazer isso? Responder essa pergunta pode ajudar a gente a ter uma clareza do que é ter uma família de verdade, ou do que é ser abençoado de verdade por Deus. É o que esse texto responde para a gente. O que é que essa família fez diante de Deus, que foi aceito por Deus como algo verdadeiro, como um louvor a Deus. Há 5 gerações atrás, a primeira pessoa da minha família aceitou a Cristo Jesus como Senhor. A Didinha, o nome dela. O nome dela toda era Maria Veneranda de Jesus, em Corumbá de Mato Grosso. Alguns passavam ali para evangelizar, em especial um homem, e ele levava Bíblias, era o coautor. Talvez vocês não ouviram falar sobre isso, não tem mais isso hoje. Quando eu era criancinha, eu cheguei a ver ainda alguns, eles caminhavam pelas cidades, inclusive grandes cidades como Goiânia, Brasília, e eles vendiam Bíblias para viver, mas davam Bíblias para aqueles que não podiam comprar, porque nas duas formas eles evangelizavam as pessoas com quem eles encontravam. Na minha casa a gente recebeu algumas pessoas assim na minha infância, mas a minha avó, a minha tataravó, Didinha, há 100 anos atrás, um pouco mais de 100 anos atrás, quando o coportor tentou chegar na casa dela, ela apedrejou ele, não uma vez, várias. E ela ficou impressionada com o fato que ele voltava, ele continuava voltando à casa dela. E ela e toda a família um dia falou: vamos ouvir esse homem, deve ter alguma coisa importante que ele quer dizer. Ninguém leva tanta pedrada e volta, né? Ouviram, se converteram. Na casa dela se iniciou a primeira igreja batista de Corumbá, em 1911. Quando a gente olha isso, né, a minha família, a gente tem motivos para agradecer a Deus, que já fazem 5 gerações que nós temos esses motivos. A mesma coisa com a família dos Recabitas. Já fazia mais de 200 anos que a família deles tinha sido abençoada por Deus, que a graça de Deus tinha chegado até a casa deles, e eles, por causa disso, se tornam fiéis e obedientes a Deus. A obediência que a gente vê na vida deles pode não ficar tão claro no primeiro momento, porque é algo muito específico que aconteceu na história deles. Eles são descendentes de Jetro, eles não são descendentes de Abraão, mas como eles são descendentes de Jetro, que era o sogro de Moisés, quando Moisés tira todo o povo de Israel do Egito, da escravidão, Jetro orienta Abraão em como cuidar da liderança, como cuidar das famílias de Israel. E eles resolvem entrar, ou Jetro resolve caminhar junto com o povo de Israel daí na sequência. E eles formam o povo queneu, mesmo povo que depois vem talvez um dos grandes heróis do Antigo Testamento, um dos que eu mais gosto, Caleb. Josué 14, se você quiser ler a história daquele homem de 80 anos de idade, 85 na verdade, em Josué 14, que diz que ele ainda é forte ainda hoje. E ele se refere ao fato de que 45 anos antes, Deus tinha falado para ele entrar na terra prometida, e todo mundo disse que não ia dar certo, menos ele e Josué. E aí Caleb se levanta e fala: eu sou forte ainda hoje, 45 anos depois, com 85 anos de idade, e a minha família vai conquistar todos os desafios que o povo de Israel não conseguiu conquistar juntos. E ele entra sozinho com a família dele e destrói os inimigos que estão à frente, que ninguém conseguiu antes. Então, a família dos Recabitas é essa família. A família de Jetro, a família de Caleb. É a família que é abençoada por Deus, porque ajuda o povo de Israel em alguns momentos. Veja, essa família dos Recabitas, eles se aproximam de Deus, porque eles aprendem a ouvir a voz de Deus. A gente vai ver mais sobre isso depois. No mesmo momento que o povo de Israel se afasta de Deus, porque não aprende a ouvir a voz de Deus. Então, a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, é um tema que está quase em todos os momentos desse texto. A cada virada de momento, obrigado, querido. A cada virada, a cada novo parágrafo, a voz de Deus aparece de novo. E assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos. E tem um pano então de fundo aqui. Uma família que ouve a Deus e um monte de famílias que não ouvem a Deus. Família que ouve a Deus é elogiada. Todas as outras famílias do povo de Israel são tratadas
com dureza por Deus. Eles vão ser julgados. Na verdade, eles foram julgados naquele momento. Esse rei, Jeoaquim, que é filho de Josias, foi o último rei em liberdade do povo de Israel, ou mais especificamente o povo do sul, o povo de Judá. O povo de Judá e Benjamim foram levados para o exílio durante o reinado desse homem. Se a gente olha esse texto, ele faz uma lógica assim, chamado, né? Ele traz essa lógica na sequência. O que é chamado? Chamado é a capacidade de ouvir uma voz. Quer dizer, chamado, no sentido mais básico, é quando nós conseguimos ouvir Deus falando com a gente. Obediência é quando nós obedecemos a voz que nós ouvimos. É o que acontece com esse povo, e que não acontece com o povo de Judá. Correção é quando nós somos corrigidos por não ouvirmos a voz de Deus. Mas aí talvez pela uma primeira vez, ou pelo menos é nada mais uma oportunidade, para que surja então a obediência nas nossas vidas. E recompensa. É a recompensa da gente ouvir a voz de Deus. Se a gente quisesse falar só sobre essas 4 coisas, esse texto vai o tempo todo citando padrões históricos na vida dos recabitas e do povo de Judá, que trazem a capacidade deles de ouvir a voz de Deus. O que essa capacidade faz? A capacidade de ouvir a voz de Deus, ou a dedicação em ouvir a voz de Deus, cria em nós fidelidade. E com o passar do tempo, essa fidelidade cria em nós um estilo de vida, uma tradição, um jeito de se comportar como família que nos encaminha para Deus. Veja então, nem toda tradição é ruim. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Nossas tradições familiares, o nosso estilo de vida, quando nos encaminham para seguir e honrar a Deus, são usadas por Ele como instrumentos de bênção, ou para construir o reino dele em nossas vidas. Deixa eu repetir. A sua tradição familiar, o seu estilo de vida, quando de fato honra o nome de Deus, trazem o nome de Deus para o centro, criam um processo na sua vida em que Deus usa essa tradição e esse estilo de vida para encaminhar você para onde a bênção acontece, para onde o reino de Deus se torna realidade dentro da sua casa, da sua família. Eu queria falar 3 princípios que a gente vê nesse texto sobre isso. Primeiro, se é isso então, que a minha tradição familiar, o meu estilo de vida pode me levar mais para próximo de Deus ou mais para longe de Deus, então, primeira coisa que a gente precisa ver, que a validade de uma determinada tradição familiar, ou estilo de vida que a gente assuma, é confirmada, essa validade é confirmada pela sua capacidade de produzir em nós fidelidade a Deus. Quer dizer, como é que eu sei se a minha tradição familiar, aquilo que eu aprendi dos meus pais, da minha mãe, aquilo que eu aprendi como cultura goiana, aquilo que eu aprendi dentro de uma igreja, como é que eu sei se essa tradição familiar é válida de verdade? Se ela confirma, se ela cria em mim fidelidade a Deus. Se cria em mim fidelidade a Deus, então veio de Deus. Veja, a obediência desse clã dos recabitas, que hoje faz parte do povo de Israel, mas no passado não fazia parte, remonta lá atrás essa realidade que eu falei, que Jetro orienta a Moisés como cuidar das famílias de Israel, da liderança de Israel. Mas teve um outro momento que agora Recabe, descendente de Jetro, agora é chamado por Jeú, um rei de Israel, 200 anos antes desse momento, para acabar com o culto a Baal. E nesse momento que ele é chamado para acabar com o culto a Baal, ele, Recabe, leva toda a sua família junto com o rei para realizar isso. A gente vê isso lá em 2 Reis, capítulo 10, versículo 15, e no versículo 23. E nesse culto a Baal que havia lá atrás, não é simplesmente uma outra religião. Porque normalmente o que a gente alimenta no nosso coração, na sociedade brasileira, na sociedade ocidental, é que o cristianismo é só mais uma religião. E ele está se opondo então a outras religiões. E a gente vai criando na nossa mente que é simplesmente uma questão de opção. Você opta por algo e eu opto por outro algo. Então é uma questão de opção. Mas não é exatamente isso que nós vemos na Bíblia. E não é exatamente isso que nós vemos na história. O culto a Baal, segundo Números capítulo 25, incluía prostituição. Então, famílias eram destruídas porque a prostituição era instalada como algo que era aceito na sociedade.
não só aceito como bom, mas era aceito como espiritual. Era algo aceito dentro daquela sociedade que você poderia destruir a sua família para adorar Baal. Essa era a religião lá. Mais do que isso, essa religião também incluía mutilação no seu processo ritual de adorar a Deus. Eles tinham que se mutilar fisicamente, como hoje nós vemos muçulmanos mutilando meninos. Alguns meninos perdem a genitália, porque ao cortar, não o prepúcio, mas mutilar, para ele não ter prazer, ele perde a genitália, e algumas mulheres são também mutiladas no seu clitóris, na sua genitália. Veja, isso acontece hoje. Lá atrás acontecia da mesma forma. As pessoas tinham que se auto-sacrificarem fisicamente, como um processo de adorar um Deus. Olha só a religião que estava ali. Mas é ok, até aí eles estão acabando consigo mesmos. Meu corpo, minhas regras. Talvez eles podiam dizer a mesma coisa. O meu corpo, eu faço comigo o que eu quero. Ninguém tem poder sobre isso. Mas eles não paravam aí. Eles também, segundo Jeremias capítulo 19, ofereciam crianças como sacrifício para aqueles ídolos. Então, qual é a idolatria? Qual é a religião que foi parada pelo rei Jeú com a ajuda da família dos recabitas? Não era uma religião qualquer. Era uma religião que matava crianças, assassinava pequenos que não tinham como se defender. Mas isso acontecia lá atrás. Não acontece aqui agora, né? Nós acabamos de ir no meio de um povo, os quilombolas, onde eles têm 3 festas por ano. As 3 festas que eles têm por ano é regada não só a álcool como uma maneira de se alegrar, mas a álcool como uma maneira de se entorpecer e criar na vida deles um momento em que ninguém presta atenção direito no que está acontecendo, e tudo pode. Então meninas de 8 anos são iniciadas no sexo pelos seus tios, pelos seus primos, pelos seus vizinhos, com a conivência de todos, não só do povo, com a conivência das autoridades, da polícia, as mesmas autoridades que eu e você temos como nossas autoridades, com a conivência do prefeito, com a conivência das religiões em volta deles, com a conivência da sociedade toda em volta deles, com a conivência de todo mundo em volta deles, dos juízes, dos médicos, de todo mundo, inclusive nossa, porque eu não sou a primeira pessoa que fala sobre isso. Na verdade, isso está dentro da comunidade das cidades de Goiás, porque não acontece só entre os quilombolas, acontece entre os ribeirinhos, acontece entre os indígenas, acontece entre os ciganos e acontece dentro das nossas cidades. Então não se iluda, quando lá atrás o rei de Israel, porque conhece a Deus, resolve instituir uma lei que acaba com um certo processo religioso, ele está fazendo algo, talvez que nós não devemos fazer da mesma forma que ele hoje, mas é algo que nós deveríamos sim pensar hoje. As famílias estão sendo destruídas, porque as suas tradições familiares destroem a experiência delas de vida e com Deus. Então, qual é a tradição que é válida a gente carregar? A tradição familiar que nos leva para próximo de Deus, que cria fidelidade em nós. Essa semana, ou a semana passada, essas 2 semanas, nós tivemos uma dessas dificuldades, não agora nos quilombolas, não nos índios, mas na gente, na cidade. Uma menininha de 11 anos, grávida de 7 meses, foi engravidada pelo seu namorado de 13 anos, que depois falaram que foi estupro, provavelmente foi mesmo, forçou sobre ela. Então, uma menina de 11 anos, que foi violentada pelo menino de 13 anos, assassina um bebê de 7 meses de gravidez. Aí alguns dizem, minhas regras, né? Meu corpo, minhas regras. Alguns dizem, isso é só uma forma de proteger a criança de 11 anos. Como é que a gente define isso? 11 anos é criança? 13 então não é? E de 7 meses de gravidez não é vida? Quer dizer, como é que a gente define isso? A nossa sociedade
tem criado parâmetros tão longe de Deus, e a gente acha às vezes que está lá fora, mas nós trazemos para dentro da casa e nós temos dificuldade de estabelecer limites, de falar o que é criança, o que é certo, o que é errado, o que é adulto, o que é a vida. Quando ela começa, nós temos dificuldade, não porque de fato nós temos dificuldade. Nós temos dificuldade porque nós temos medo da opinião do outro. Nós sabemos muito bem quando começa a vida. Todo mundo sabe quando começa a vida. A vida começa quando a mãe está grávida, quando ela descobre, quando ela vê no teste de gravidez. Nós sabemos disso. Todos que ficaram grávidos, dentro de uma família, dentro de uma expectativa de ter criança, sabe a alegria de saber que tem uma vida dentro de si, na hora que vê o teste. Não é semanas depois, meses depois, na hora que vê, nós sabemos isso. Nós sabemos o que é uma criança. Nós sabemos o que é assassinato. Nós sabemos disso. Mas nós vamos embotando a nossa mente e vamos criando um processo que estraga a gente. Então, o que esse texto está mostrando a partir dessa família? Eles tinham clareza o que era e o que não era bom, o que era certo e o que era errado, o que era servir a Deus e o que não era servir a Deus. E esses parâmetros eles levam para dentro da vida deles e levam com mais radicalidade do que a lei exigia. Veja, a lei de Israel não exigia que eles não bebessem vinho, muito pelo contrário, todo mundo bebia vinho. Era vinho, fazia parte da comemoração do templo do Senhor. Os sacerdotes bebiam vinho, não havia problema em beber vinho. Todos tinham um direito à terra, à casa, à lavoura. Eles não queriam nada disso. Mas por que eles foram tão radicais assim? Porque em algum momento essa família, a família dos recabitas, teve que lutar contra uma religião terrível, que matava crianças, que destruía famílias. E eles falaram, nós vamos colocar um padrão na nossa família, para a nossa vida, que vai mostrar para todo mundo, na hora que eles nos verem, que nós não concordamos com aquilo dali. Nós não concordamos com essas festas imorais, que todos ficam bêbados e todos se estragam ali. Nós não concordamos. Então nós vamos ser mais radicais até do que a própria lei. Veja, não é o mesmo processo dos fariseus no Novo Testamento. E muitas vezes das igrejas de hoje, que dizem que você tem que vestir uma certa roupa, falar de um certo jeito, não beber, não fumar, não dançar. Não é isso, não são essas regras absurdas que vão contra a palavra de Deus. São regras que eles colocam para eles mesmos. E essas regras que eles criam para eles mesmos, criam na vida deles um padrão de fidelidade a Deus. Eles não colocam isso para outros, é só para a família deles. Mas os recabitas são tidos como fiéis a Deus. E nós sabemos disso porque eles são convidados para irem até o templo, e é colocado diante deles, no versículo 5, taças e jarras cheias de vinho, e aí são convidados para beber. No versículo 6 eles dizem, não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, 200 anos atrás, decidiu que assim nós iríamos testemunhar de que nós somos diferentes, de que nós pertencemos a Deus, de que nós valorizamos a família, de que nós queremos que a bênção do Pai esteja sobre as nossas casas. Veja, esse processo todo que eles vão criando na família deles, poderia não ser igual aos outros em volta. Certamente não é igual às nossas famílias hoje, mas faz com que a tradição deles, o estilo de vida que eles adotem, levem eles para próximo de Deus. Como é que você valida a sua tradição familiar? Vendo se a sua tradição familiar leva você a ler mais a Bíblia. Vendo se a sua tradição familiar leva você a orar mais. Vendo se a sua tradição familiar leva você a ter um espírito crítico, que você identifica rapidamente o que é certo e o que é errado, e faz com que você tenha força de se afastar rapidamente daquilo que é errado. Como é que eu sei que a minha tradição familiar é aceita por Deus? Como é que eu sei se o meu estilo agrada a Deus? Se o meu estilo familiar faz com que eu coloque a Deus no centro de todas as minhas decisões. Ela é validada pela forma como ela cria, ou pela intensidade que ela cria, fidelidade a Deus. Então não tem só uma forma de ser família.
Não tem. Existe uma forma, sim, coisas claras na palavra de Deus. Homem é homem, mulher é mulher. Quem é autoridade na casa são os pais. Os filhos crescem sob essa autoridade. Há algumas coisas que são absolutamente claras. Mas a hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, se a gente dá comida para a criança no mês X ou no mês Y, se a gente vai ter cesárea ou se a gente vai ter parto normal, tem um monte de decisões que a Bíblia não fala que isso é que é ser crente. Nós vamos decidir diante de Deus, mas as nossas tradições têm que nos levar a colocar Deus no centro. O seu trabalho leva você a colocar Deus no centro e valorizar a sua família. O lazer, a forma de lazer que você escolheu, leva você a honrar a Deus mesmo nas horas que você está sozinho, ou longe da sua esposa, ou longe do seu esposo. Isso é verdade na sua vida? Quer dizer, as horas que você gasta na frente da televisão faz com que os seus filhos, faz com que as pessoas em volta de você realmente entendam que você é um servo, uma pessoa de Deus, uma pessoa que busca Deus. Então, as nossas tradições familiares são validadas pelo fato de criar infidelidade em nossas vidas a Deus. Segunda coisa, o impacto, agora não só a validade, mas o impacto da nossa tradição familiar ou estilo de vida é medido pela postura dos membros da nossa família diante das dificuldades da vida. Quer dizer, se há realmente o impacto de Deus na minha vida, na vida da minha família, a forma de eu medir isso não é através das minhas palavras. Embora isso possa ser muito bom como testemunho para os outros. Mas na minha casa, a forma como eu verifico o estilo, o impacto que o meu estilo de vida cria de fato na vida das pessoas, dos meus filhos, da minha esposa, dos meus parentes, é se a forma como elas enfrentam a realidade da vida, as dificuldades da vida. Elas servem a Deus, elas glorificam a Deus, mesmo quando as dificuldades vêm, ou elas se afastam de Deus quando as dificuldades vêm. Ela honra o nome de Deus, elas traz a honra para Cristo Jesus quando as dificuldades chegam, ou ela se afasta de honrar a Cristo Jesus quando as dificuldades chegam. É nessa hora que eu avalio o impacto do meu estilo de vida, da minha tradição familiar, se ela é realmente uma coisa de Deus ou não na minha vida. Então, como que a gente vê isso? Josias, que é o pai de Jeoaquim, é um rei bom. Joaquim é o que está liderando agora o povo de Israel. E que é falado que vai vir o julgamento sobre ele. Então, é de se supor que não só Jeoaquim, como Zedequias, como os outros filhos de Josias, não aprenderam a seguir a Deus. Quando nós lemos a vida de Josias, nós sabemos que ele é um rei bom até certo ponto. Mas ele não acaba com toda a maldade do povo. Ele não acaba com os postes sagrados, com a religião que disfarçadamente atrai o povo para outro lugar. Ele não acaba com as coisas que podem destruir a família dele, as famílias em volta dele. E o que ele colhe? Filhos que não servem a Deus e que por causa disso são levados por meio da destruição, que é o que acontece com eles aqui. Nabucodonosor vem como um processo de julgamento de Deus sobre eles. Mas por que tem julgamento? Porque aquele povo, como nós vimos em outros sermões para trás, era um povo que não cuidava dos pobres, era um povo que não tinha justiça, era um povo corrupto, era um povo que alimentava maldade e crueldade no coração. Quando vem o julgamento de Deus sobre Jeoaquim, filho de Josias, uma das coisas que fica clara é que o impacto da vida de Josias sobre o filho dele ou sobre os filhos dele não causou temor a Deus. Em Provérbios capítulo 22 fala assim: ensina a criança o caminho em que deve andar, ainda quando for velho, não se desviará dele. E nós vemos isso claramente na vida dos recabitas, mas não na vida de Jeoaquim e dos outros de Israel. Eles foram impactados pelo testemunho de 200 anos antes de um homem chamado Jonadab, um antepassado deles. Então, 200 anos antes, pode criar um impacto na vida de uma pessoa. Então isso significa que há esperança para nós. Há esperança para as nossas famílias.
a esperança para os nossos netos, bisnetos, tataranetos. Se a gente hoje tomar a decisão de buscar sermos fiéis a Deus em tudo que Ele nos manda, pode-se criar um impacto nas nossas famílias que vai durar décadas, séculos para frente. Na verdade, essa é a promessa na entrega da lei. Êxodo capítulo 20, versículo 6, um pouquinho antes de começar a esclarecer a lei, é falado para nós, os 10 mandamentos, é falado para nós que Deus tem misericórdia até a milésima geração das nossas famílias, até 1000 gerações para frente. Eu falei isso uma vez, mas para quem é bom de matemática, faz a conta para trás, para ver quando que dá 1000 gerações para trás. Gente, dá para lá do Éden. Ou seja, o texto está dando uma hipérbole para dizer para a gente o seguinte: se nós entesourarmos a palavra de Deus, se nós entesourarmos a fé em Deus, o caminhar com Deus, até 1000 gerações, para sempre no futuro, a nossa família vai ser impactada, tocada pela graça. O que nós fazemos hoje tem peso eterno. É isso que o texto está dizendo para nós. A família desses homens, na história de caminhada deles, eles ouvem um antepassado deles. Mas na verdade, nas entrelinhas fica claro que quem eles estão ouvindo é o próprio Deus. É o próprio Espírito Santo de Deus. Nós esquecemos o que é isso. Nós não sabemos mais ouvir os nossos antepassados. Nós não sabemos o nome dos nossos antepassados. Quando muito, nós sabemos o nome dos nossos bisavós. Tataravós, nós já nos esquecemos. Nós não sabemos. E quando nós olhamos para a realidade da igreja hoje, não só famílias, mas a família e a igreja, nós nos esquecemos que pessoas vieram há séculos atrás para o Brasil pregar o Evangelho, para que hoje a gente tivesse acesso à graça de Deus. E aí não foi um ou outro de nós, porque 90% ou mais 90% da sociedade brasileira se considera cristã. Mesmo assim, nós abandonamos o cristianismo, como está na palavra de Deus. E grande parte dos cristãos, não vou nem falar dos não cristãos, não conhecem mais a Jesus. 2 Coríntios capítulo 11, é um texto que deveria trazer para a gente bastante medo, bastante receio, bastante cuidado também. Olha o que ele fala, Paulo, em 2 Coríntios 11, ele fala assim, no 3 e no 4, no entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente lá atrás. Aí no 4 ele fala, vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz, mesmo que anunciem um Jesus diferente daquele que nos anunciamos, um espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferentes daquelas em que vocês creram. Paulo está falando há 2000 anos atrás, uma mesma realidade que pela graça de Deus não impactou os recabitas, mas impactou todo o povo de Israel. Todo o povo de Israel acreditou que existia um outro Deus, ou existia uma outra forma de adorar a Deus, que não era clara na palavra de Deus e por isso acaba afastando eles de Deus. Mas os recabitas ficaram firmes em entender que quem é Deus é o Senhor Jeová e é Ele que nós servimos. Então, o impacto da nossa tradição familiar é medido pela postura dos membros da nossa família diante das dificuldades da vida. Então, não adianta eu falar que eu sou cristão, não adianta eu falar que eu sou bonzinho, não adianta eu falar que Deus gosta de mim, não adianta eu falar que eu gosto do Evangelho, se eu olho para a história da minha família, agora ou no passado, e eu não vejo as marcas da graça de Deus, não vejo a marca da fidelidade de Deus, significa que isso está mostrando um outro impacto, não do reino de Deus, mas ao mesmo tempo traz uma promessa para nós, uma esperança para nós, que é possível nós impactarmos a vida dos nossos filhos e netos. Terceiro princípio que tem nesse texto, a recompensa de viver uma determinada tradição familiar está na proporção da nossa clareza de estar servindo a Deus. Deixa eu falar de novo. Qual que é a recompensa de nós servirmos a Deus através da tradição que nós temos, ou do estilo de vida que nós temos? Como eu sei
que eu estou sendo recompensado por Deus, dizendo de outra forma? Está na medida da clareza que ao fazer o que eu faço, eu estou fazendo servindo a Deus. Quer dizer, essa é a recompensa que os recabitas têm em primeiro lugar. Por 200 anos, a gente não tem notícia de que eles foram, que foi reconhecido o esforço deles. A gente não tem notícia por 200 anos de que alguém reconheceu o que eles fizeram. Por 200 anos, nós não temos nenhuma outra história dizendo, muito bom, servo bom e fiel, venha para cá. Nós não temos essa notícia. Qual que é a notícia que nós temos? Que eles são fiéis, e o que traz para eles esse senso de recompensa é que eles são fiéis sabendo que eles servem a Deus, obedecendo aquilo que o antepassado deles entendeu como que deveria servir a Deus. Então, essa consciência, essa convicção de estar servindo a Deus é central na vida deles. Eu não sei se você já parou para pensar, eu acho que alguns já, sobre o que é fé. Fé é a convicção que nós temos de coisas que nós não vemos, mas nós sabemos que elas estão ali na nossa frente. E sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e depois o versículo 6 falam de fé. Todo o capítulo 11 de Hebreus fala sobre fé, na verdade. O que eles estão vivendo aqui em Jeremias 35, que é relatado para nós? Durante 200 anos, eles vivem pela fé de que a entrega deles a Deus é verdadeira, de que a boa consciência deles, mesmo quando ninguém está olhando, leva eles a serem realmente pessoas que são consideradas povo de Deus, mesmo que antes eles não fossem povo de Deus, porque eles não eram do povo de Abraão, eles não eram do povo de Israel, mas agora eles são o povo de Deus. Então, por 200 anos, essa firme consciência, essa firme convicção é a única recompensa que eles têm. Até que um dia, Deus vem de cima e elogia essa família para todas as outras famílias em volta. E fala, por 200 anos, ninguém reconheceu, mas eu os vi, eu reconheço, eles são modelo. E termina o texto dizendo para nós, no versículo 19, da seguinte forma, a promessa do Senhor dos Exércitos para ele: sempre haverá descendentes de Jonadab, filho de Recabe, para me servir. Essa expressão para me servir, estritamente, ela significa que eles se tornariam levitas, uma das tribos de Israel, e poderiam ser sacerdotes no templo de Israel. A gente não sabe como isso poderia acontecer, porque eles não eram nem povo de Israel, e quando eles entraram, eles não ficaram com a tribo de Levi, eles ficaram com a tribo de Judá, a tribo da onde saiu o Messias. Eles faziam parte de outra tribo. Talvez eles se casaram com levitas, e aí os filhos deles depois se tornariam sacerdotes. A gente não tem certeza, não se fala na história. Mas quando nós olhamos isso aqui, com o que é colocado no Novo Testamento para nós, olha o que é dito para nós no Novo Testamento sobre aqueles que servem, ou quem são os que servem a Deus. 1 Pedro 2, versículo 9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, versículo 9, fala que servir a Deus deles lá no Antigo Testamento, que nós não sabemos como se construiu, significa uma promessa que se cumpre no Novo Testamento, de que para sempre nós vamos estar aonde Deus está. Se existe uma recompensa que Deus tem para nós, é que Ele quer que nós estejamos aonde Ele está. Isso é a promessa, é o padrão que talvez é mais repetido na palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 9, a primeira vez que o homem, que nós pecamos, o que acontece na sequência? Deus vem para nós e fala: aonde vocês estão? Que não estão aqui comigo. Depois Gênesis capítulo 12, a história mal começou, Deus vem para Abraão e fala: eu seleciono a sua família, para abençoar todas as famílias da terra. Depois nós caminhamos mais em Salmo capítulo 8, versículo 5, fala que Deus nos escolheu para sermos representantes dele diante da criação.
E na caminhada no Antigo Testamento vai sendo afirmado isso. E depois lá no Novo Testamento, Tiago, talvez o escritor mais parecido com o Antigo Testamento, repete uma frase que foi falada várias vezes: se aproximem de mim e eu vou me aproximar de vocês, porque é onde Deus está que nós temos a proteção do Altíssimo, é onde Deus está que nós temos a bênção para as nossas famílias. O povo recabita por 200 anos, a família de Recabe por 200 anos viveu essa promessa, até um dia que Deus vem e sela essa promessa na vida deles e fala: eu vou estar com vocês até o fim. Eu tenho ouvido essa promessa ser feita pela internet por alguns gurus, por alguns chamados homens de Deus. Eu vou estar com vocês até o fim. Mentira! Nós podemos morrer hoje. Quem é que pode garantir que vai caminhar com o outro até o fim? Guerra pode começar a qualquer momento. Nós podemos entrar numa situação de nos isolar de novo por causa de uma pandemia. Mentira! Ninguém pode garantir que vai caminhar com você até o fim. Mas Deus fala para Recabe e fala para as nossas famílias: eu vou estar com você até o fim. Essa é a promessa de recompensa que tem para a família de Recabe e tem para a nossa família. Então, qual é a recompensa que a minha família, a minha tradição familiar, meu estilo de vida pode esperar se ela for vivida diante de Deus? A presença de Deus na minha casa. Se há algo que nós podemos diferenciar uma família feliz de uma família triste, de uma família que entende o seu propósito, a sua missão, um sentido, acha uma razão de ser, para uma família que vive em depressão, se há algo que pode diferenciar uma família que se entende abençoada, de uma família que não consegue ver bênção em lugar nenhum, é a consciência, a convicção, a certeza de que Deus está presente. Essa é a principal oração que eu faço quando eu vou visitar pessoas no hospital, especialmente aqueles que são doentes terminais. Quer dizer, eu não tenho garantia, a não ser que Deus me revele, que Ele vai trazer cura para a pessoa que está lá, no fim da vida dela. Essa garantia eu não tenho. Deus promete que vai nos curar de todas as nossas dores, todas as nossas doenças, quando Cristo voltar, lá na frente. Então eu não tenho garantia, a não ser que Deus me revele, que Ele vai curar uma pessoa do câncer agora, ou que Ele vai curar uma pessoa de algum problema que ela esteja no hospital agora. Mas eu tenho uma garantia, na verdade uma que vem com implicações, de que Deus pode entrar na vida dessa pessoa a qualquer momento, que ainda é tempo, enquanto há fôlego de vida, para a pessoa clamar pela presença de Deus. E junto com essa garantia, há uma implicação de que se eu clamar a Deus, Ele pode me dar convicção de que Ele está aqui, mesmo que meus olhos não vejam, de que Ele está presente, mesmo que eu não consiga perceber, de que Ele restaura a minha família, mesmo que eu ainda não entenda como que vai ser isso, eu não entendo, mas Ele está junto de mim. Os recabitas são uma prova milenar, antiga disso, mas nós vemos várias outras provas durante a história. E qual que é o meu desafio para você hoje e para a sua família? Não se apegue a um estilo familiar, uma tradição familiar, que te leve para longe da onde Deus quer que você esteja. Não interessa o quão bom isso possa parecer para você. Não interessa quão interessante possa parecer para você. Se o seu jeito de viver a vida, a hora que você acorda, a hora que você dorme, o que você come, o que você assiste, se a comunidade que você faz parte, se essas coisas não ajudam você a prestar atenção em Deus, não se engane, se afaste delas, porque elas vão te levar para a destruição. Como o Evangelho não é uma mensagem simples. Aliás, deixa eu explicar melhor. O Evangelho é uma mensagem simples, mas é uma mensagem simples, difícil de aplicar. E por isso, muitas vezes, ela pode parecer complexa. Não é complexa, é simples. Quando nós servimos a Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa mente, a gente começa a separar aquilo que serve e aquilo que não serve para as nossas vidas. A gente começa a separar aquilo que é bom
daquilo que não é bom para as nossas vidas. A gente começa a separar aquilo que traz alegria daquilo que traz tristeza. Por que um povo inteiro continua violentando crianças, mesmo que sejam as crianças deles? Por que eles fazem isso? Porque está tão nublada a mente que eles não conseguem mais perceber o que é certo, do que é errado, o que é bom, do que é ruim, do que realmente traz alegria, daquilo que traz um prazer momentâneo, mas estraga a vida. Não é só lá distante que isso acontece. Acontece também na nossa casa, se nós não prestarmos atenção em buscar a Deus com tudo que temos em nossas famílias. Então, o que é que esse texto nos ensina? Ele nos ensina que a gente deve e precisa criar estruturas familiares, tradições familiares, maneiras de viver, rotinas que nos façam prestar atenção em Deus. É isso que esse texto está ensinando. E quando nós fazemos isso, há promessa de recompensa. E a principal recompensa é a presença de Deus em nossas famílias. Pode dar errado algumas coisas, pode dar. Mas se Deus estiver no barco, tempestade nenhuma vira ele. Se Deus estiver presente, poder satânico nenhum toca a gente. Se Deus estiver com a gente na caminhada, não tem trilha que tira a gente do caminho. Agora, se Deus não estiver com a gente, não tem igreja que salva, não tem pastor que faz milagre, não existe religião que cura, não existe nada que possa resgatar a nossa família. Então, prestem atenção e, junto comigo, façam uma lista de coisas, de como a sua família funciona, e ver todas essas coisas a partir da palavra de Deus. Elas estão me levando mais para próximo de Deus? Então, valoriza essas coisas. Elas estão me levando para longe de Deus? Descarta essas coisas. Descarta. E lembre-se então, que Deus recompensa aqueles que se aproximam dele. Deus é galardoador daqueles que o buscam verdadeiramente. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Família tem sido solapada de várias formas. E a gente pode pensar em várias soluções. E eu poderia falar várias possíveis dicas para vocês. Mas todas elas são limitadas. Limitadas pela nossa capacidade de argumentação, pelo nosso momento histórico. Mas se nós colocarmos Deus no centro, nós temos a certeza que Ele vai nos conduzir e vitória. Colocar Deus no centro é colocar a palavra dele no centro das nossas vidas. A oração como centralidade do nosso dia. Vamos orar? Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, ó Pai. E nós clamamos, ó Pai, assim como a família de Ricardo, que as nossas tradições familiares, o nosso estilo de vida, possam, Deus, trazer honra para o Teu nome. Possam trazer o Teu nome para o centro das nossas decisões. Possa trazer, ó Deus, a Tua palavra, Deus, para enriquecer a nossa mente, para encher, ó Deus, os nossos processos mentais. Senhor Deus, eu lhe clamo por cada família aqui representada, por cada família, ó Deus, da Calvário, dos nossos amigos, ó Deus, que só possa invadir a nossa casa. Amém. E nos mostrar o quanto antes, ó Pai, o que precisamos jogar fora e o que precisamos, ó Deus, trazer para ser uma coisa preciosa no nosso tempo, na nossa rotina, Pai. Que só possa invadir a gente, ó Deus, com Teu poder e tirar tudo aquilo que não pertence a Ti. E construir em nós, ó Deus, corações sábios, corações que se dedicam a Ti. Deus, louvado seja o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.